Olá, meus queridos! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa super importante que muitas pessoas me procuram e em workshop isso é tema recorrente, que é engolir sapos. Quem nunca, né? Pois então, os sapos que a gente engole ao longo do caminho, principalmente no trabalho, com o chefe que é sem noção, com os colegas que não sabem respeitar o nosso espaço, tudo isso vai acumulando no nosso corpo, a gente vai sentindo aquela coisa, né, que sufoca, né? Literalmente é como se estivesse engolindo um sapo, algo que desce, porque tu vai escutando coisas que tu não quer escutar. E são faltas de respeito, são invasões do teu espaço, são pessoas que não sabem conviver, né, em equipe, não sabem conviver com outras pessoas que tiveram dificuldades na vida delas de se desenvolver emocionalmente e acabam transbordando isso no lugar onde elas estão. Elas acabam não conseguindo conviver de uma maneira saudável com as outras. Só que a gente não precisa passar por essas situações calada, quieta. A gente precisa aprender a se posicionar, até porque se a gente não fala nada, se ficares quieta, não falar nada na hora, provavelmente isso vai acontecer de novo. As pessoas fazem conosco aquilo que a gente permite. E se a gente não se posiciona de maneira firme, assertiva, não, assim, tu não pode falar comigo dessa forma. Olha, fiquei bem desconfortável com o que tu me disseste, acho que tu faltaste com respeito, eu não gostaria que tu falasse assim comigo de novo. Então são frases que a gente não é acostumada a falar, são frases que não nos ensinaram, são coisas que, como nós ainda vivemos numa sociedade em que faz com que a gente reprima as emoções, faz com que a gente finja que não está sentindo e o que a gente está sentindo, a gente não se acostumou a deixar claro aquilo que nos incomoda. Só que a gente precisa se acostumar, porque se a gente não aprende a falar o que nos incomoda, a gente vai engolir sapos que vão nos fazer até ficar doentes. Quem nunca ficou doente porque estava passando por um local de insalubridade emocional, como eu costumo chamar? Locais em que as pessoas não se respeitam, né? Não têm o hábito de se respeitarem e acabam invadindo o espaço das outras. Então não tem por que a gente ficar doente, não tem por que a gente ter medo. O que acontece, né? Na escola, quando a gente sofria bullying, muitos de nós sofremos bullying, né? Na infância, na adolescência. E quando a gente sofria bullying, o que acontecia? A pessoa que praticava o bullying, que ria, ou da nossa aparência, ou do nosso modo de falar, enfim, a pessoa que precisava se autoafirmar em cima da gente para se sentir bem, porque não era uma pessoa bem consigo. Quem está bem consigo não precisa se autoafirmar em cima de ninguém. Mas quando a gente sentia o bullying na pele, a primeira coisa que a gente fazia era se sentir inadequada, né? Ficar com vergonha, achar que nós éramos muito erradas, né? Muito inadequadas. Só que, na realidade, tem que ser o contrário. A pessoa que pratica o bullying é que tem que se sentir inadequada. A pessoa que está agindo, né, de forma a não respeitar a individualidade da outra, a não falar com respeito, a não se posicionar de uma maneira que não agrida o outro, essa pessoa é que tem que se sentir inadequada. Só que acontece quase sempre o contrário. A pessoa que está sofrendo bullying, a pessoa que está sendo invadida, ela se sente inadequada, ela se sente constrangida. Por quê? Porque está ali por trás um sentimento de culpa, um sentimento de inadequação, um sentimento de não sou bom o bastante. E o que está por trás disso? A falta de consciência do teu valor. Quando as pessoas não veem, enxergam o seu valor,
elas acabam dando poder para outra e a outra faz o que quer com elas. E essa situação, ela acontece na infância, na adolescência, quando a gente, né, escuta o bullying, né, se submete a situações em que as pessoas nos constranjam, e quando a gente vai crescendo na vida adulta, nas situações do trabalho, quando a gente interage com as outras pessoas, que a gente se sente inadequada, vai se sentindo errada e não consegue pontuar assertivamente aquilo que não está nos fazendo bem e fazer pedidos claros, demonstrar claramente aquilo que não me traz satisfação. Olha só, eu tinha uma pessoa, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma pessoa que toda vez que ela me via, ela me cobrava uma visita na casa dela. Só que ela não chegava para mim claramente e dizia: olha, Semadar, vamos marcar tal dia, tal hora na minha casa. Não, ela não fazia isso, ela só me cobrava, porque estava virando um hábito dela me cobrar. Até que um dia eu cheguei para ela e disse: olha, fulana, vamos fazer o seguinte, vamos marcar, que dia tu quer que eu vá na tua casa? Vamos marcar porque eu tô me sentindo constrangida. Toda vez que tu me vê, tu fala sim e tu me deixa constrangida na frente das outras pessoas. Então eu quero marcar, vamos lá, eu quero ir na tua casa. E aí ela perdeu o rebolado e ela não tinha dia para marcar para eu ir na casa dela, porque ela estava com a agenda lotada. Ou seja, era só um hábito de me cobrar. Ela queria ter uma coisa para me cobrar na frente dos outros. E eu percebi isso. Eu percebi que estava virando uma forma dela se relacionar com as outras pessoas e até de se autoafirmar em cima de mim. E quantas vezes a gente não passa por isso, né? As pessoas, elas nos usam, né? Nos tiram para bode expiatório e acabam querendo se autoafirmar em cima da gente. E aquilo nos deixa constrangidos, só que a gente tem vergonha de falar. A gente não fala aquilo que está nos fazendo mal. A gente precisa aprender a pontuar de maneira assertiva aquilo que não nos faz bem. A gente precisa saber quais são os lugares que não nos fazem bem para ter a escolha de dizer: não, aquele lugar eu não quero ir, não me faz bem, aquelas pessoas, elas não agem de uma maneira bacana comigo, eu me sinto constrangida, eu me sinto humilhada e eu não quero conviver com essas pessoas. Eu tenho o direito de fazer essa escolha. Não interessa se é parente, se é amigo, se é colega de trabalho. E quando a gente fala de trabalho, isso é ainda mais delicado, porque tem reuniões, tem espaços que a gente não tem essa escolha. A gente não consegue, a gente não pode dizer: não, não quero ir naquela reunião, porque a gente é obrigado. E quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Pontuar. Fulano, eu não gostei que tu falou assim comigo, eu gostaria que tu me respeitasse, porque eu te respeito. São frases que não costumam estar no nosso vocabulário, mas que a gente precisa resgatar para mostrar, para provar pra gente a nossa autoestima, o nosso sentimento de valor. Porque a gente não precisa passar, a gente não merece passar por essas situações de constrangimento, engolir esses sapos. E com o chefe também, porque as figuras de poder, se a figura de poder, se o nosso superior, ele não está bem com ele mesmo, ele não tem um bom equilíbrio emocional, ele não tem questões ainda a serem resolvidas com ele mesmo, ele vai se colocar na equipe de uma maneira a ter que diminuir os outros, a ter que provar que ele é melhor. E se você passa por esse tipo de situação, fica atento. Por quê? Porque tu não precisa deixar que isso aconteça. Tu pode pontuar com respeito, mas com firmeza. Olha só, tu não pode me cobrar isso porque tu não deixou claro que tu queria isso. Tu não pode falar comigo dessa forma, tu tem que me respeitar aqui dentro do meu ambiente de trabalho. São frases que, por estarmos lidando com figuras de poder, às vezes pode dar medo da gente dizer, mas a gente precisa dizer. E se tá dando medo de dizer, vamos se questionar sobre como tá a nossa autoestima, como tá o nosso sentimento de valor,
como estão os nossos paradigmas de merecimento. O que tu acha que tu merece? Tu acha que tu merece passar por essa situação de desvalorização? Tu acha que tu merece ser humilhada pelo teu chefe? Tu acha que as pessoas têm o direito de falar assim contigo? Essas perguntinhas, elas vão no cerne da questão, porque elas investigam aquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo, aquilo que a gente acredita sobre o mundo, então, ao nosso redor. Então, de tempos em tempos a gente precisa fazer esses questionamentos. E se a gente não tem coragem de pontuar para o chefe, de pontuar para o colega de maneira clara que ele não está sendo bacana conosco, que a gente não está gostando, que a gente está desconfortável, para o marido também, né? Vale para o marido também, para qualquer pessoa que estiver ao nosso redor, amigo, vizinho, colega de trabalho, chefe. Se a gente não consegue dizer aquilo que a gente está sentindo, que está nos deixando desconfortável, a gente precisa fazer uma revisão e entrar em contato com a nossa essência, fazer uma conexão mais forte e tentar entender o motivo disso. Buscar uma terapia, buscar alguma ferramenta que nos auxilie a entender o motivo disso. Por que a nossa autoestima está tão baixa? Por que a gente não está conseguindo se expressar como deveria? Falar aquilo que está sentindo, né, para as pessoas que convivem conosco, é ser espontâneo. E quando a gente não consegue ser espontâneo, alguma coisa está roubando essa nossa espontaneidade. Porque a gente não está em contato com as nossas emoções. Na realidade, a gente não aprendeu a ter esse contato ao longo do tempo. É muito difícil pessoas que vêm de uma educação das emoções desde criança, né? Pessoas que se conectam com as suas emoções e falam com elas, né? Por exemplo, eu tô com raiva, não tem problema nenhum eu estar com raiva, eu tenho o direito de ter raiva. Eu não tenho o direito de sair soqueando os outros aí na rua, esse não é meu direito. Mas eu posso ir pro quarto soquear a minha almofada, porque a raiva é um sentimento comum a todos nós. Assim como o medo, eu tenho todo o direito de ter medo. E tá tudo certo. Lido bem com isso. Lido bem com a minha alegria, com a minha tristeza, porque todo mundo fica triste. São sentimentos que nos conectam como humanos, né? Se tem algo que nos conecta, são esses sentimentos, porque todos nós temos. Acontece que a gente vem de uma educação emocional que reprime isso, que faz com que a gente se sinta inadequado toda vez que passa por alguma dessas emoções. E aí? Por quê, né? Por que a gente ainda se sente inadequado quando entra em contato com essas emoções? E o motivo disso é por não nomearmos elas, por não entendermos cada uma dessas emoções, a gente reprime. E reprimindo, a gente não vai querer demonstrar para o outro que está chateado quando algo acontece. E como isso faz com que a gente sofra, como a gente sofre, né? Como aquilo nos machuca por dentro. O não falar, o não deixar claro o limite e deixar com que o outro invada esse espaço de forma a nos incomodar. A gente precisa aprender a dar o limite. A gente precisa dizer para outra pessoa que ela não está certa, que ela é inadequada, porque o que não é correto é a gente se sentir assim. E mais do que isso, a gente precisa aprender a pontuar frases. Não pode agir assim com ninguém. Eu não gostei do que tu fizestes. Eu preciso que tu me respeite. Eu não quero ir. E
mostrando para o outro que eu mereço ser respeitada e ele tem a obrigação de respeitar a minha vontade. E ele não tem o direito de invadir o meu espaço. Perceba o quanto isso é sutil e quantas vezes as pessoas invadem o nosso espaço porque a gente fica com vergonha de falar o que sente. A gente fica com vergonha e com medo de se sentir, de ser rejeitada, de se sentir inadequada, e com medo, no fundo, o medo é que o outro vá nos rejeitar, né? O outro, vamos dizer assim, não vai mais gostar da gente, não vai mais gostar de nós por algum motivo. Quando na realidade a gente se torna muito mais respeitada quando a gente sabe colocar esse limite. As pessoas nos veem com mais admiração e com mais respeito. Mas primeiro a gente tem que fazer esse retorno para dentro, para tentar entender os motivos pelos quais a gente ainda não aprendeu a dizer não, não aprendeu a dar esse limite. O que está faltando? O que faltou durante a nossa história? Qual a nossa história? E olhar para a nossa história não é no sentido de criminalizar ela, né, de se culpar pela nossa história ou criminalizar os nossos pais, né, achar que os nossos pais agiram errado, os nossos cuidadores, as coisas que nos aconteceram. Não. Tudo foi importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Tudo foi importante. A grande questão é se fazer entender dessa história para que a gente possa entender quais foram os pontos dela que nos trouxeram insegurança e por que isso aconteceu. Fazer entender quais foram os pontos dessa história que causaram as inseguranças e as incertezas que a gente carrega agora. E isso para ressignificar elas e não para se sentir ainda mais culpada. Ressignificar e entender que aquilo que aconteceu no passado não precisa acontecer de novo hoje, que a gente pode dar um novo sentido para tudo isso. A gente pode olhar para isso do ponto de vista do aprendizado. E hoje eu posso me sentir segura. Eu não preciso ter medo de falar o que eu penso e o que eu sinto. Eu posso me sentir confortável para ser quem eu sou, para me posicionar de uma maneira segura. Mas para que eu possa sentir esse conforto, eu preciso olhar para os meus sentimentos com respeito, primeiramente. Porque eu não vou deixar as pessoas, eu não vou fazer com que as pessoas tenham respeito comigo se eu não respeito os meus sentimentos, se eu não acho que eles sejam importantes, cada um deles. Eu preciso me fazer respeitar, mas para isso eu preciso olhar para eles com carinho, com respeito, com consideração, cada um dos meus sentimentos, inclusive o meu sentimento de inadequação. Se eu ainda o tenho, se eu sinto isso, eu preciso olhar para isso com respeito por mim, pelo que eu estou sentindo e tentar entender, né? Tentar entender o meu sentimento de inquietação, aquilo que eu estou sentindo de desconforto nas situações que eu passo, olhar para isso e dizer, não, eu estou sentindo desconforto, eu tenho que respeitar o que eu estou sentindo. E é esse respeito que vai fazer com que as pessoas nos respeitem, que vai fazer com que as pessoas não façam conosco aquilo que nos traz esse desconforto. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Eu quero te convidar para se cadastrar e receber o meu e-book, que está cheio de dicas, que está cheio de ferramentas. Sou imperfeito sim, e daí? Te cadastra, o link está ou na bio ou aqui na legenda, e depois coloca a hashtag Sou imperfeito sim, e daí? E me conta o que tu está achando, que eu espero que ele faça muito sentido para ti. Um super beijo e até a próxima!